Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí. Não sei qual horário vocês vão ver esse vídeo, mas estamos aí com mais uma postagem no nosso canal, Interrogação 92. Sejam todos bem-vindos. Sou o Júlio César Rosa Fortunato e hoje nós vamos abordar um assunto muito falado no dia de hoje e talvez existem várias nomenclaturas que são utilizadas, mas o que a gente mais ouve é depressão versus ansiedade, e muitos dizem ser uma doença. E hoje eu quero trazer uma nova abordagem, uma nova perspectiva deste tema. Então é muito importante. Eu vou primeiro sempre fazer algumas analogias através de observações do que acontece ao nosso redor. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, sobre a observação da natureza. Então eu trago primeiro o nascimento e o crescimento de uma árvore que produz seus frutos, que produz o fruto da manga, por exemplo. Então a árvore que produz o fruto da manga, ou a manga, ela dura de mais ou menos para o seu crescimento, para gerar frutos, de 2 a 7 anos, para que ela comece a gerar seus frutos. E para que ela gere esses frutos, tem que ter o estímulo adequado. E o estímulo adequado tem o solo, tem a questão da chuva e principalmente a exposição ao sol também, né? Então a florada, ela acontece a partir de julho, para que você consiga colher a manga toda amarela. Então, nesses processos, para que ela possa vir florescer a manga, ela passa por um momento de crescimento onde ela tem apenas os galhos, as suas folhas todas elas caem, e depois desse processo aí vem a chuva, depende muito da chuva. Pode ser que ela não venha a florescer em determinada época do ano, porque não teve o estímulo correto da chuva, né? E nesse processo da árvore, nós percebemos que quando ela está sem frutos, seca, ela passa por um momento que, entre aspas, nós podemos falar que ela não está no momento mais feliz, mais alegre dela. E só que quando acontece isso, nós identificamos esse processo de crescimento e nós não falamos que ela está com depressão, correto? Então conseguimos de certa forma dar essa nomenclatura se formos usar esta visão para este acontecimento, que é um acontecimento natural. E eu vou dar outro exemplo agora, que é do cachorro. Eu tenho um cachorro, pastor alemão, e o nome dele é Lion. E esse cachorro, quando eu peguei ele tinha 2 meses e ele chegou aqui mordendo tudo. Ele mordia as plantinhas, mordia o pano que eu colocava para ele dormir, mordeu a casinha dele que ele dormia, e ele mordia a gente também na hora de brincar. E vendo esse comportamento dele morder tudo, eu comecei a pesquisar. E aí eu pude, através dessas pesquisas, identificar que é um processo natural deste animal. Que assim como a criança, quando ela vai amamentar, tudo ela quer pôr na boca, ela vive essa fase oral, o Lion também estava nessa fase oral, onde ele estava experienciando tudo ao redor dele através dessa fase oral. Então tudo ele mordia. E aí, ao saber disso, eu comecei a ter uma postura diferente sobre esse tipo de comportamento dele, porque era bem afiado os dentes dele, que ainda estava se formando. E o interessante é que, assim como as árvores, que têm o seu processo de crescimento, o Lion também passou por esse processo, e ele perdeu os dentes, ele perdeu a pelagem. E quando ele estava passando por esse processo, ele já não era mais aquele cachorro que eu chegava em casa, ele já vinha pular e me morder. Ele se retraiu, ele ficou mais quieto, ele estava sentindo dor. Então, tudo aquilo
que ele estava passando, nós também poderíamos dar essa nomenclatura de depressão, por exemplo. Porque ele estava mais deprimido, ele estava mais quieto na dele, recluso, evitando o contato com os seres humanos, as pessoas, né? Mas o tempo passou, hoje ele já está com 6 meses, ele está enorme, continua mordendo, só que hoje ele já morde com uma certa experiência, porque ele já sabe a força que não vai machucar a gente. Ele hoje tem um pelo super bonito, a pelagem dele está super bonita, os dentes, todos eles foram trocados, cresceram, está super bonito. E quando eu chego, ele tem aquela alegria, né, de ver, vem, pula, quase derruba a gente, porque é muito pesado. E podemos colocar mais um exemplo através da nossa observação, de mais um ser vivo que passa por esse momento de depressão, digamos assim, e às vezes até uma certa ansiedade, que às vezes o cachorro quer brincar, quer tudo na hora dele, né? E será que nós somos tão diferentes de tudo que nos cerca, desses outros seres? Acho que não, né? Então eu coloco esse tema depressão como ansiedade, como hashtag isto é real. E então vamos aí juntos descobrir. E antes disso, eu quero falar um pouco sobre esse contínuo do presente, né? Então eu trouxe aqui no quadro hoje depressão versus ansiedade, e eu coloquei aqui memória versus imaginação. Então, quando a gente fala de depressão, muitas vezes a gente remete ao passado, porque a gente tende a ficar deprimido com coisas que já ocorreram. Então eu tive um relacionamento com uma namorada ou com um namorado e aquilo não deu certo, a gente terminou e eu fiquei muito triste e eu não consigo superar. E aquele relacionamento, aquele término, entre aspas, ele gerou um trauma. Um trauma comigo mesmo, que eu não consegui compreender o motivo do término e etc. E eu fiquei preso àquilo. Eu estou vivendo o presente com a minha cabeça lá no passado. Então, existem duas formas interessantes de a gente observar o passado e o futuro, que é o nosso superpoder. Nós temos um grande poder, nós temos um superpoder que é a memória, onde tudo que a gente vivencia nós armazenamos dentro da nossa mente, e isso serve para experienciar, isso serve para a gente crescer. E quando eu sou jovem, geralmente a ansiedade ela dá muito nos jovens, porque eu quero construir coisas, eu quero um novo relacionamento, quero estudar. A gente tem aquele sentimento às vezes de querer mudar o mundo, abraçar o mundo, não aguenta ver tanta desigualdade, e aí eu fico ansioso, porque muitas vezes eu tenho essas vontades, só que aqui e agora eu não estou fazendo nada para que isso aconteça. Então isso gera muita ansiedade. E hoje em dia, com as redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, quando a gente entra nessas redes sociais, a gente vê muitas pessoas postando. Então a gente tem 2.000, 50.000 seguindo várias pessoas, e a gente cada dia vê alguém fazendo alguma coisa que não sei o que tem, e a gente às vezes fica com essa sensação de que nós não estamos fazendo nada. E isso gera o quê? Ansiedade. E a depressão, ela tende a ser uma doença identificada numa certa idade, mais lá na frente também, na maioria das vezes com pessoas mais velhas, que elas têm uma vivência enorme e existiram vários traumas, né? Então, quando você já é mais velho, você já terminou 2, 3 relacionamentos. Quando você é mais velho, muitas vezes você já perdeu entes queridos. E esses traumas, quando a gente não supera, se torna um trauma,
eles nos geram depressão. Então, o processo do luto a gente fica depressivo. E é natural, faz parte do crescimento, porque eu não conheço ninguém que não morreu ainda. E se a gente for ficar depressivo a vida inteira, nós não vamos viver o aqui e agora, correto? Então, dentro dessas duas memórias, faltou a imaginação que eu não falei para vocês. A imaginação, ou que está ligado ao futuro, à ansiedade, ela é uma faculdade mental que nós temos, que é um superpoder, onde a gente consegue imaginar o que a gente quiser. Nós podemos construir o que a gente quiser. E eu vou trazer um exemplo para vocês de um grande inventor brasileiro que todos vocês conhecem. E se não conhece, é só olhar para o céu que você vai ver a invenção dele acontecendo, que é o Santos Dumont. E o Santos Dumont, ele aplicou essas duas faculdades mentais e ele utilizou o mesmo método que eu estou utilizando hoje, que é a observação. Então o Santos Dumont, ele, na época dele, eu acho que pouquíssimas pessoas imaginavam que era possível voar. Então o Santos Dumont foi quem inventou o avião. E tem também os dois irmãos norte-americanos, né, que estavam nesse trabalho em conjunto, no sentido de tempo, mas em outro local, né? Porém, vamos ficar com o nosso brasileiro Santos Dumont, por enquanto. Então, o Santos Dumont, provavelmente ele deve ter observado os pássaros, né, voando para lá e para cá. E ele falou, será que é possível o homem também voar? E graças a essa observação, ele entrou em ação. Ele começou a executar. E Santos Dumont, através de sua observação, ele gerou uma memória do pássaro voando e começou a imaginar o homem voando. E mais do que isso, ele executou, ele começou a trabalhar para que isso acontecesse. E nós podemos observar o seguinte: depressão muitas vezes vai estar ligada ao passado. Ansiedade estará ligada ao futuro. Só que se o Santos Dumont só ficasse pensando no pássaro voando, ou só ficasse imaginando que o homem poderia voar, ele não ia conseguir construir nada. Então ele teve que entrar em ação. E a ação, ela só acontece no presente. Então, o passado e o futuro são coisas que só estão aqui na nossa cabeça. O ser humano, o que ele tem de diferente das árvores e dos animais? Ele consegue entrar em ação e ele usa toda a sua criatividade, o seu potencial para criar coisas novas, para sair daquele estímulo que o ambiente está dando para ele. Então, para Santos Dumont, o estímulo do ambiente dele era ele se locomover horas e horas para chegar em um local. Hoje, o nosso estímulo, nós sabemos que a gente pode chegar em qualquer lugar, às vezes em 5 horas, 2, 3 horas. O Brasil, que é enorme, você chega aí num local. Eu tenho até um exemplo aí na minha família, que o meu irmão, ele fez uma viagem e ele foi de carro. Cara, horas e horas na estrada. Sendo que se ele tivesse utilizado a ideia do Santos Dumont, 2, 3 horas ele tinha chegado no local que ele queria. Então, o que isso nos faz perceber? Que muitas das coisas já foram criadas. Mas, se a gente optar pelo caminho mais longo, é uma escolha somente nossa. E uma observação: tanto o passado quanto o futuro, eles só existem na nossa cabeça. Então, quando a gente observa a natureza, o aqui e o agora, ela não existe o passado e o futuro. O que existe é o eterno presente, é o eterno aqui e agora. E é no aqui e agora que nós vamos ser felizes. E
dentro disso, eu fiz uma pesquisa rápida e eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Vocês preferem fazer uma viagem ou vocês preferem tomar remédio? É uma pergunta boa. Porque em termos de dinheiro movimentado no mundo, a indústria farmacêutica ela movimenta muito mais dinheiro do que agências de viagem. Você entendeu? Então, será mesmo que nós estamos vivendo a vida que a gente queria? Será que nós temos realizado nossos sonhos? Então, fica essa pergunta, né? E eu tenho aqui os 11, aqui vai ficar um pouquinho mais pesado. Peço para que, se tiver alguma criança, a mãe, o pai ou quem estiver do lado consiga conversar com ela sobre isso, porque esse é um tema real que está no dia a dia de todas as pessoas. E eu vou falar aqui para vocês as 10 indústrias ou os 10 setores que mais movimentam dinheiro no mundo hoje. Então, em primeiro lugar está a droga, em segundo lugar está a prostituição, em terceiro os bancos, em quarto lugar os armamentos, quinto lugar a pornografia, sexto lugar o álcool, sétimo lugar cassinos e apostas, oitavo lugar petróleo, nono lugar tráfico de drogas, tráfico de pessoas, até porque o tráfico de drogas ele é o primeiro, o nono é o tráfico de pessoas. E o 10º é a indústria farmacêutica. Então, desses 10 aqui, nós podemos observar que positivo, quase nenhum deles. E é o que a gente mais movimenta na economia. E aí eu te pergunto, essas movimentações financeiras que nós temos hoje, elas fazem e geram pessoas felizes ou geram compulsões, pessoas depressivas, pessoas ansiosas? Então, geralmente, quando uma pessoa está muito triste ou sai de um relacionamento, o que ela vai fazer? Vamos beber todas. E o que isso leva em consequência? A utilização de drogas. Onde geralmente a gente bebe, existe muita prostituição. E quando a gente não tem dinheiro para superar esse término de relacionamento, nós vamos diretamente para onde? Para os bancos. Pedir um empréstimo. Vai lá, usa o seu Lins para tomar uma. E, consequentemente, essas ações, elas geram uma compulsão, assim como pornografia, o álcool gera o alcoolismo. E para que esse mercado funcione, existe também tráfico de pessoas. E aí nós chegamos no ponto principal, depressão e ansiedade. Hoje, a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro com a nossa faculdade mental, que poderíamos, por exemplo, ter criado um avião igual ao Santos Dumont. Então, quando nós abordamos depressão e ansiedade, nós estamos vendo um copo meio cheio, meio vazio. Quando, na verdade, este é o nosso grande superpoder. Isso é o que nos diferencia dos outros reinos. Existem 4 reinos: o reino vegetal, o reino mineral, e o reino animal e o reino humano. Nós, seres humanos, de longe, nós não somos os mais fortes na natureza. A lógica de força, não seríamos nós que estaríamos no topo dessa pirâmide. Talvez seria o elefante, talvez seria a girafa, mas não é nada disso. E fazendo esse adendo, fazendo esta analogia, nós percebemos que estamos sendo enganados, porque, primeiramente, peço
até desculpa para quem já viveu e vive isso, eu também já vivi, mas a depressão, ela é uma invenção do ser humano. Porque a depressão, ela tem o copo meio cheio, que é a memória. Então, para você que entra numa empresa, ou para você que vai fazer uma prova na escola, você tem um superpoder para tirar 10 na escola. Você tem um superpoder para que em 6 meses você não cometa os mesmos erros de quando você entrou na empresa, que é a memória. E a ansiedade é a mesma coisa. É uma criação nossa, galera. Porque a gente tem que perceber o que é real e o que não é real. Quando a gente, pelo simples fato de observar a natureza, os animais e o comportamento, nosso comportamento humano. Então, a ansiedade, ela tem a ver com a nossa imaginação, que está lá no futuro. Então, hoje eu estou aqui. Eu queria muito começar esse canal. E eu ficava pensando, cara, mas eu não tenho um local certo para fazer, apropriado. Eu não tenho um iPhone com aquela imagem perfeita. E eu poderia ficar no mundo da ideia, né? Lá no passado, na memória. E também poderia ficar no mundo do futuro, onde eu não tenho nada daquilo. Mas não, eu descartei, eu entrei em ação e estou aqui, no aqui e agora. Então, eu fiz essa pergunta: depressão e ansiedade, isto é real? Para mim, não. Porque cada um tem sua realidade. A depressão, para mim, nada mais é do que um processo de crescimento. É o processo de memória. Ou seja, nós, para crescermos, precisamos lembrar dos erros, das experiências positivas e negativas que vivemos. A ansiedade, isto é real? Para mim, a realidade hoje não. Porque isso, na verdade, é o meu superpoder de poder criar coisas novas, de criar felicidade para a minha vida, criar felicidade para a vida de outras pessoas e com certeza criar uma realidade nova para todos nós. E eu não posso esperar isso do Lula e nem do Bolsonaro. Eu não quero entrar aqui em questão política, mas eu quero aqui mostrar que você tem um superpoder, só que você não está utilizando. Então a faca, às vezes a gente tem um facão. Esse facão, ele não é bom e nem ruim. Eu pego esse facão, vou lá, cravo na minha perna. Isso aqui é uma besteira que eu fiz. Mas eu não posso falar que a faca ela foi ruim. Esta mesma faca, eu poderia ter feito o seguinte: montar a minha dieta e cortar a minha laranja após o meu almoço. E eu estaria nutrindo esse corpo que eu feri anteriormente com a faca. Então, é tudo questão de escolha. Eu vou utilizar o meu superpoder para quê? Muitas vezes nós utilizamos essas duas faculdades mentais, memória e imaginação, para nos machucar. Então eu olho lá atrás, perdi um ente querido. Nossa, ele não está aqui, no aqui e agora. Ai, que sofrimento. Ao invés de olhar, que oportunidade que eu tive de viver ao lado de uma pessoa tão grandiosa. Que oportunidade de receber o carinho dessa pessoa antes dela partir. Porque partir todos nós vamos. Eu que estou aqui falando com vocês não vou viver eternamente em termos físicos. Mas através desse vídeo pode ser que a minha energia continue aqui na Terra há vários e vários anos. E eu cheguei a essa conclusão e eu tenho mais essa pergunta: nós queremos viver, viajar, ou nós queremos passar a vida doente, tomando remédio numa cama? Então, para que isso não aconteça, eu tenho que estar conectado com o presente, tenho que estar conectado com o aqui e o agora. E muitas vezes, quando eu estou conectado no aqui e agora, eu uso essa faculdade mental da imaginação, eu uso essa faculdade mental da memória
para construir coisas positivas, tanto para mim quanto para as outras pessoas, correto? E agora eu vou preparar para vocês a mensagem do dia, que nós já vamos encerrar esse vídeo. Por enquanto eu vou fazer alguns vídeos que vão até 30 minutos, 25, para que seja um pouco mais dinâmico para vocês. Galera, hoje o YouTube ele tem nas configurações que está aí na tela a oportunidade de você acelerar os vídeos. Ou seja, você põe 2 vezes lá. Se você tiver atenção, um vídeo de 25 minutos, você reduz ele para 10 minutos, 15 minutos. Então, utilizem a ferramenta ao favor de vocês. Só um minutinho que eu vou preparar a frase do dia de hoje para a gente encerrar a nossa pesquisa, a nossa palestra de hoje, né? Então, retornando aí para a frase do dia 19, é o seguinte. Bora lá. A chave para vencer em qualquer empreendimento é primeiramente superar a si mesmo. Como vamos perseverar diante dos obstáculos dependerá do nosso estado de vida. Temos de vencer a covardia, a preguiça e a tendência de desistir. Quando triunfamos sobre nossas próprias limitações, conquistamos grandes progressos e reluzimos sobre a brilhante luz da vitória. Então, queria agradecer a todos vocês que chegaram até o final desse vídeo. Muito obrigado pela oportunidade de estar dialogando com vocês. Para que seja um diálogo, eu preciso